Estamos com o programa Tempo de Decisão e agora nós temos o Espaço da Saúde, o Momento de Saúde do nosso programa, com a Salete Vanck, né? Vamos lá, Salete. A gente sempre tenta trazer um assunto bem atual que seja fácil de você aplicar na sua vida. E antes do Momento de Saúde, eu sei que a Eti, lá de Ipanema, nos assiste. Eti, a tua xicrinha, sempre com chazinho, nos acompanha. Obrigada, Eti, um beijo. Eti é uma amiga de infância, muito querida, junto com a Regiane. Um abração aí para todos os nossos ouvintes que sempre nos acompanham. E desde dezembro que a gente não fazia uma live, né, Salete? É verdade. E agora, então, estamos fazendo as lives do nosso programa, agora do dia 26 de fevereiro. Então, nós estamos fazendo esse espaço. E queremos agradecer aí centenas de ouvintes que estão em contato conosco, que estão se comunicando conosco, dando sugestões. E nós estamos, então, fazendo essa live, que de vez em quando, uma vez por mês, a gente faz uma live no nosso programa, que é sempre transmitido pelo rádio, e também colocamos nas redes sociais, né, Salete? É verdade. Um abração aí para todos vocês que nos incentivam muito, que nos dão muito estímulo para a gente prosseguir nesta programação. Salete, momento então de saúde, né? O momento de saúde eu trago aqui, ó, atenção, da A revista Vida e Saúde. Revista Vida e Saúde deste mês. Tá Fresquinho, então, a dica. Qual é o tipo de adoçante que eu vou usar, que vai ser melhor para a minha saúde? Aqui em casa a gente cuida muito com esse aspecto de alimentação saudável, na medida ainda mais que a gente está envelhecendo, a gente não se importa com o envelhecimento, a gente só não quer doença, né? Que o problema não é o envelhecimento, o problema é a doença. E aí a alimentação ajuda muito a gente a ter uma vida saudável, ativa. E um dos maiores problemas é o açúcar. Já foi comprovado que o açúcar não tem problema só com a diabetes tipo 2, que é um grande problema depois que ela se insere na vida da pessoa, é difícil da gente fugir dela, é que nem dívida no cartão de crédito. Depois que a gente começa, é difícil da gente terminar. Então, o açúcar, diabetes tipo 2, obesidade com todas as suas consequências cardíacas, de fígado com esteatose e também o câncer. O câncer, incrivelmente, a célula cancerígena, alguns tipos, se alimentam do açúcar. E aí, o que a gente vai fazer? Existe um açúcar saudável? Então, nessa revista Vida e Saúde, achei bem interessante que eles chamam de açúcar intrínseco, o que já está no alimento, como é o caso da frutose, que já existe na fruta, da lactose, que já existe no leite. Esses são os açúcares intrínsecos. Esses são os que a gente pode comer livremente, não aqueles que são diabéticos. Imagina só. Mas nós que ainda não estamos nesse estágio, podemos comer livremente. Se você vai fazer um suco, que nós estamos muito na época da melancia, a gente faz suco de melancia, eu não boto nem açúcar nem água. Só boto açúcar, geladinha, melancia, perfeito. Tu só coloca a melancia, né? Só a sem melancia, açúcar, sem açúcar e sem água. Exato. O doce vem da própria fruta. Mesma coisa eu faço com a manga eu tenho que botar água, mas não boto açúcar. O doce vem da manga. A mesma coisa eu faço com o limão. Boto um pouquinho de açúcar no limão, que eu bato ele com casca, que fica mais saudável, né? Mas esses são os açúcares bons. Esses eles chamam açúcares intrínsecos. E aí tem um outro tipo de açúcar, que é o açúcar livre, que é o açúcar que a indústria coloca nas bolachas, recheadas ou não, coloca nos sorvetes, vende sorvete. Reinaldo é muito bom sorvete. Né? Então, esse açúcar livre, ele já tem esse adjetivo de livre, porque ele entra livremente na corrente sanguínea. Ele não é legal. Então, aí a gente tem inclusive o açúcar demerara, inclusive o açúcar mascavo, inclusive o mel.
O mel a glicose do mel entra livremente na corrente sanguínea, enquanto que esses outros açúcares das frutas, dos alimentos, que eles já estão intrínsecos, colocados nos alimentos, eles levam um tempo para o organismo processar. E nesse tempo que o organismo processa, ele vai se tornando mais amenizado. E o açúcar livre, ele entra direto na corrente sanguínea e ele causa dano nas células, no fígado, e ele faz com que tenha que ter uma demanda muito maior de insulina para poder botar aquele açúcar dentro da célula. Dentro da célula, e dentro da célula ele vai inchar a célula, e aí é que a gente engorda, viu? E aí que a gente tem os problemas que advêm do açúcar. E aí vocês vão perguntar, e o adoçante, a estévia, por exemplo. O problema é que todos esses adoçantes, inclusive a estévia, que é um adoçante natural, a gente começa a provar um paladar, a se acostumar com um paladar adocicado. A gente bota um pinguinho, bota 2, bota 3, vai botando mais, e aí o nosso organismo vai pedir por açúcar. Sabe quando às vezes você tem vontade, me dá essas vontades às vezes, de comer um chocolate? Sabe o que eu faço? Eu como uma maçã. E mastigo e deixo aquele suquinho sorver na boca. Me dá um prazer que eu preciso daquele doce. A gente está acostumado com doce, a gente foi criado na geração do doce. E as nossas crianças, muito mais, por isso que tem que ter cuidado. A gente agora tem que trocar a alimentação, tem que trocar a ideia, tem que trocar o comportamento. É bem isso aí. Então, cuidado, mesmo o açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar refinado, ou refinado nem se fala mais, o açúcar cristal, o mel e mesmo os adoçantes, cuidado, eles vão acelerar, vão aguçar o nosso paladar adocicado. A gente sempre vai preferir alguma coisa mais doce e esse é o grande problema de cair na doçura da vida que só traz amargura. Prefira sempre os doces intrínsecos, o que já faz parte do alimento. Foi esses doces, esse açúcar que Deus nos deu. Então, esse a gente pode usar livremente. Tá certo. Quer dizer que o chocolate, tu prefere a maçã, né? Eu prefiro a maçã. Olha, o chocolate me seduz muito, hein? O chocolate me seduz muito. Eu estou me educando aí para que os doces não entrem demais na minha vida também. Já estou me educando muito quanto ao açúcar, né, Salete? Bastante. Alimentos aí açucarados. E eu sou uma culpada aqui em casa porque eu faço muita geleia e chimia por causa das frutas. Esse é o problema. Eu tenho que parar, eu também tenho que parar. Eu não como, mas aí tem gente que consome, não é bom. Então a gente tem que... enquanto está vivo, existe oportunidade de mudanças boas. É isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que fazer aqui em casa, na nossa vida, e você também na sua vida. Por isso, esses esclarecimentos. Eu sempre digo que a informação é libertadora, porque a informação dá opção de escolha, e escolher o que é correto. É verdade, aí o açúcar é um vício até. O açúcar a gente sabe que é um vício. Hoje o chocolate hoje é um terror, é um vício. Facilidade que nós temos hoje de ter chocolate é impressionante. Não tinha na minha época de criança, nós não tínhamos essa facilidade. Então a gente nunca teve esses problemas de doenças, porque desde cedo a gente foi educado sem essas doçuras assim exageradas. E hoje a facilidade é muito grande, as crianças inclusive já estão sofrendo de obesidade. Né? Inclusive quando nós éramos pequenos, guris, adolescentes, a gente tinha um gasto energético muito maior. Muito maior. Eu me lembro, praticava esportes e exatamente, tudo, né? A gente brincava de pegar, a gente pulava corda, a gente passava a tarde pulando corda, a outra e tinha que pular e passar para o outro lado, brincava da bola que a gente jogava para cima, dizia um número e a gente tinha que correr, e isso tudo na rua ali. A Regiane se lembra, o pessoal ali era que a gente brincava na rua. Nas noites de calor não se via televisão, a gente ia brincar na rua.
E não tinha aquele perigo também, né, Andar de Salete? bicicleta, você As andava famílias muito. ficavam na rua, exatamente. A gente andava muito de bicicleta, então o gasto energético era maior, não tinha tanta oferta e a gente gastava mais. Hoje virou ao contrário, virou totalmente, né? Tem muita oferta e o gasto energético é muito pouco. Tem que começar a cortar o açúcar hoje nos jovens já bem mais cedo Nas crianças, né? do que nós tivemos pouca facilidade de acesso a isso tudo, né? Então hoje o problema é mais grave, então muito cuidado aí, né, É Salete? isso aí, para as crianças. Então, cá, momento de saúde aqui com a enfermeira Salete Vanck. Tivemos aqui no nosso programa Tempo de Decisão é um novo tempo na sua vida.